Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo, do horário. Como é que vocês estão? Vamos aproveitar terceiro jogo do domingo, aqui, o terceiro vídeo do domingo aqui gravando para vocês sobre Palmeiras. Vamos falar então rodada cheia dos paulistas e tivemos Palmeiras mais segunda rodada seguida sem vencer no Campeonato Brasileiro. Mas um resultado que acho que dá para falar aquele copo meio cheio em relação ao desempenho, porque o Abel optou por poupar diversos jogadores, né? Teve foco na Copa do Brasil, então foi com uma escalação mista para reserva para encarar o Atlético Paranaense. O bom Furacão, né, que vem, tá pensando em classificado na Libertadores, tá, vai disputar as quartas de final da Copa do Brasil, tá bem no Brasileirão, acho que em termos de campeonato, então tem qualidade. Então a gente pode pensar nesse caso que o resultado, por um lado, foi positivo, mas é um resultado meio polêmico. O Palmeiras acabou abrindo vantagem no primeiro tempo, com algumas questões complicadas. Né? Primeiro, logo de cara, com 3 minutos do primeiro tempo, o, o Hendrick ele sofre uma. Dá pra, dá pra falar uma agressão do zagueiro Zé Ivaldo do Atlético Paranaense. O VAR acaba atuando, marca um pênalti, mas só dá um cartão amarelo pro zagueiro. E tem aquela coisa que o pessoal fala da punição dupla, por isso não foi expulso. Né? Às vezes você manda, opta pelo dar o pênalti, mas não expulsa o jogador. A regra, essa questão mais uma agressão. Então, de repente, talvez valeria o vermelho. É um lance que vai dar muita polêmica, vai ser muito discutido. O Hendrick assume a responsabilidade, bate muito mal, perde. Então o goleiro que estava estreando pelo Atlético Paranaense, né, o Léo Link, ele faz o primeiro jogo e já consegue uma defesa de pênalti. Mas logo no primeiro tempo ainda o Hendrick se acaba se redimindo, né, o Palmeiras acaba abrindo o placar com o gol da jovem promessa Alviverde. Segundo tempo, com algumas mudanças, o Gabriel Menino amplia o placar, 2-0, e o Palmeiras parece encaminhar o resultado, parece conseguir ter a vitória nas mãos. Mas aí o Gustavo Garcia, né, que estava jogando, que foi uma das novidades na escalação, acabou tomando o segundo cartão amarelo, teve um lance de pênalti, ele toma um segundo cartão, acaba sendo marcado pênalti a favor do. Então ele é expulso. Aí, é claro, o segundo cartão aí não tem muito da punição dupla. O que acontece muito é quando tem a expulsão direta. O Vitor Bueno assume a responsabilidade, marca o gol, diminui o placar, 2-1. E aí, com vantagem, não demora muito, o Vitor Roque, um dos grandes valores que a gente tem no futebol brasileiro, uma das principais promessas, podemos dizer, consegue marcar o segundo gol, 2-2, e ainda tem a questão, o Atlético Paranaense vai para cima, tenta inclusive a virada, acaba não acontecendo, o resultado termina com um empate de 2-2, que em termos de campeonato, pensando a longo prazo, falando de 13 rodadas apenas, o Palmeiras chegou aos 23 pontos ganhos com o empate fora de casa. Então se mantém na quarta posição, poderia ter perdido algumas posições, por exemplo, se o Palmeiras perde, teria sido ultrapassado pelo Red Bull Bragantino, né? Mas o Palmeiras fica na quarta posição. O grande problema, né, é que o Flamengo venceu, o Grêmio venceu, o Botafogo venceu. Então a diferença, o Palmeiras está com 23 pontos na quarta posição, 2 atrás do Flamengo, 3 atrás do Atlético Paranaense e 10 do Botafogo. Claro, a gente está falando ainda, faltam 5 rodadas para o fim do primeiro turno. Então, campeonato para o Palmeiras, de repente, sonhar com o título, pontuação para isso tem, mas com 10 pontos é para tomar cuidado. E mas o lado importante também, o Palmeiras estava tá focado na Copa do Brasil, então, mesmo hoje poupando vários jogadores, só teve problemas porque acabou perdendo um jogador, aí você tem um time desentrosado e ainda com um jogador a menos, aí fica muito complicado você conseguir manter o resultado. Então, o empate fora de casa pode ser visto como um bom resultado. Pegando em termos de escalação, né, galera? Para quem não viu o jogo, o Abel acabou pensando para tentar travar o ataque do Atlético um esquema com 3 zagueiros. Então começou com o Everton, um dos poucos titulares, o Gustavo Gomes, Murilo de volta à zaga, com o Kaique fazendo ali a zaga pela esquerda. O Gustavo desculpa, pessoal. O Gustavo Garcia, né, acabou jogando pela lateral com o Richard Rios, o volante também sendo um outro titular jogando, fazendo jogando como volante junto com o Luiz Guilherme, fazendo também a dupla pelo setor.
O John jogando também, atuando mais como meia, e o Vanderlan, que a gente já vem em algumas partidas, saindo ala pela esquerda, jogando pela lateral esquerda. E o ataque você teve, foi formado pelo Hendrick e pelo Breno Lopes. Então teve diversos, falando de titulares, o Richard Rios vem se firmando nessa posição por conta da lesão do Zé Rafael, né? Então a gente teve o Richard Rios, o Murilo, o Gustavo Gomes e o Everton. Se bem que o Murilo tá perdendo espaço, o Luan tá jogando como titular, mas o Murilo é o... Então você tá falando de 4 titulares, né? É uma diferença muito grande num time. No segundo tempo, o Abel colocou o Rony, colocou o Mike para tentar recompor, colocou o Luan, o Abel, menino que tinha feito o gol, então fez as mudanças de repente para colocar. Mas Rafael Veiga, por exemplo, não estava nem no banco, então teve algumas mudanças, pra gente poder citar. O Dudu também não estava nem no banco, então dá para entender que o Palmeiras focou o jogo da Copa do Brasil, as quartas de final. A ideia é conseguir estrear, conseguir um bom resultado no Morumbi, para de repente caminhar uma vaga nas semifinais da competição. O resultado estão pegando por essa questão, pegando alguns números também. Vamos dar uma olhada aqui, trazer para vocês as estatísticas da partida. Vamos aproveitar, vamos deixar de ver um pouquinho para o vídeo, olhar para a tela. Porque temos aqui o Atlético Paranaense finalizou 27 vezes a gol, o Palmeiras 10. Só que em termos de mira foi igual, né? O Furacão 5, o Verdão 5. A precisão de passe, tive uma outra partida também com os times sendo problemas com erros de passe. 82% a favor do Atlético Paranaense, 80% de passes certos para o Palmeiras. O Furacão bateu muito mais, né? Foram 20 faltas contra 9 do Palmeiras. 4 cartões amarelos para jogadores do Atlético Paranaense contra nenhum do Palmeiras. Pro Furacão também, assim, dando uma notinha aqui rapidinho, o vídeo do Palmeiras, o Atlético Paranaense ficou na 9ª posição com 20 pontos. Acabou também, perdeu oportunidade de, com a vitória, ter ultrapassado, por exemplo, São Paulo e o Fluminense, então teria chegado na 6ª posição. Mas o Furacão é um time que a gente precisa ter muita atenção para o restante do campeonato, que é também um time bem entrosado. Tem só talvez a questão do Vitor Roque, se for vendido nessa janela de transferências, pode mudar muito a situação a favor dos rivais. Em termos do Verdão, para a gente poder ir para a reta final desse vídeo, como está citado, quarta-feira, dia 5 de julho, o Verdão vai para o Morumbi, começa o duelo das quartas de final da Copa do Brasil contra o São Paulo, e aí tem uma sequencinha meio complicada de jogos, né? Pensando também no Brasileirão e também falando da Copa do Brasil. Encara o São Paulo, no outro sábado, dia 8, o Palmeiras recebe o Flamengo em casa, um duelo direto, né, na 14ª rodada, porque se o Palmeiras vencer, ultrapassa o Flamengo, já assume pelo menos a 3ª colocação do Brasileirão. Depois, na outra semana, dia 13 de julho, é o jogo de volta contra o São Paulo no Allianz, decidindo a vaga nas semifinais. E depois você tem pegando nessa sequência, o Internacional fora de casa, o Internacional que também está pensando pensando em entrar, o Internacional está na rodada, acabou empatando com o Cruzeiro na rodada, no jogo sem gols, mas está na 8ª posição, 2 pontos hoje atrás do Palmeiras. Então tem 4 jogos contra adversários de peso e ainda tem uma questão, né? No dia 22 de julho, o Palmeiras ainda tem o Fortaleza pela frente, Fortaleza que a gente vem citando também como um time que vem fazendo um bom trabalho com o comando de Vojvoda. Então é uma sequência que a gente vai analisar mais pra frente, mas volto a frisar, né? Acho que é um resultado de empate que não deve preocupar a torcida, o empate fora de casa contra um time que vem conseguindo bons resultados. O Palmeiras, o único senão em termos de Brasileirão é que é o 3º jogo seguido no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro, desculpa, eu tô pensando no time paulista, mas o Verdão pelo 3º jogo seguido não vence. Perdeu para o Bahia, perdeu para o Botafogo e agora empata com o Furacão. A questão só se distancia um pouco dos rivais e vai ter jogos complicados para se recuperar no Brasileirão. Mas vamos ver o que acontece e se tudo correr bem na quarta-feira, vou tentar dar um jeito de assistir o jogo, não garanto, né? O jogo não vai passar, vai passar só no Paramount, então não sei se eu vou conseguir assistir o Clássico, mas vou tentar fazer a minha parte para poder assistir o Clássico Paulista e, claro, trazer para vocês a minha análise pós-jogo. Beleza, galera? Abraços.